Veja no ICL Notícias, segunda edição. Queda de braço na Câmara. Após enxurrada de críticas, Mota adia a votação do projeto antifacção elaborado por Derrite. A Câmara não permitirá, em nenhum momento, que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Aceita que dói menos? Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Extrema-direita já considera inevitável que Jair Bolsonaro comece a cumprir pena em regime fechado. Tarcísio de Freitas queima largada para 2026. Aliados oferecem R$50 mil para quem conseguir maior engajamento de vídeos do governador de São Paulo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos nossos canais, no Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Também boa tarde para você que nos assiste pelo canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nesse dia 11 de novembro de 2025, Chico Sá já está ao meu lado, nos estúdios de São Paulo. Boa tarde para você, Chico. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Vamos tocar, né? Fico ainda indignado quando eu vejo a cara do Derrite formulando, pensando segurança pública no Brasil. Pô, gente, o cara não resolve nem o metanol aqui em São Paulo. Hoje teve mais vários casos de bebidas batizadas. O cara não resolveu nada de segurança pública em São Paulo. Não é modelo para nada. O que o autoriza a pensar a segurança pública do Brasil? Pô. Você cantou essa bola aqui ontem, Chico, chamando de PL da bandidagem parte 2. Agora já está se popularizando esse termo, inclusive na internet, nas redes sociais, muita gente puxando por essa tag. Estava previsto para ser votado esse PL, que a gente conhece como PL da antifacção, mas já tem gente dizendo que é pró-facção. Totalmente. O PL. E não foi votado na Câmara dos Deputados, isso porque, como a gente está conversando aqui, há uma pressão muito grande. Ele tem passado por críticas, né? Porque muitos especialistas apontando problemas que podem acontecer a partir dessa aprovação, eventualmente. Foi retirado de pauta, então hoje, a gente ainda não sabe quando é que vai voltar, mas tem, além dessa avalanche de críticas, mudanças no texto. Ontem à noite mesmo a gente teve mudanças feitas pelo relator, o Guilherme Derrite. Vamos para Brasília conversar com a Heloísa Vilela a respeito disso. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Olha, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de gente que está aqui esperando o Hugo Mota chegar. O presidente da Câmara vai dar uma entrevista daqui a pouquinho. E o grande tititi aqui na Câmara hoje é de que vem aí uma terceira versão desse relatório. Então o Derrite fez a primeira, levou muita pancada, veio com uma segunda, foi mais criticado ainda. E aí agora parece que vai apresentar uma terceira versão. E o que o pessoal do PT aqui na Câmara quer é a mudança do relator. Vamos ver se eles vão defender em público, mas é isso que eles já estão dizendo nos bastidores. Então foi um dia assim quentíssimo, de muita reunião, soco na mesa, discussão. Não foi nada fácil e eu acho que a vida do Hugo Mota é que está cada vez mais difícil por aqui. Chico, além desse... Você quer comentar? Não, é que eu fico pensando como é que surgiu essa ideia, né? Alguém disse, pô, tive uma ideia, vamos tirar a PF do combate ao crime no Brasil, de tudo. E uma ideia que veio da extrema-direita. Mas que é um maluco que tem uma ideia dessa? Vamos tirar a PF. Aí o outro falou, mas vamos ser legal assim com a PF, vamos permitir que, se ela pedir licença ao governador, normalmente um governador implicado nos casos da PF, se o governador autorizar, ela pode entrar, a Polícia Federal pode entrar em alguns casos. Gente, que ideia de louco é essa?
Vamos tirar a PF Olha, de Chico, combate vou ao te crime no dizer- Brasil? Vou te dizer quem me descreveu um quadro muito parecido com... Vou te dizer quem não, vou te dizer que me descreveram aqui na Câmara hoje um quadro muito parecido com esse, mas com nome e sobrenome. A conversa era assim, uma pessoa falando para outra, né? Gente quente daqui, não é qualquer um. Falando assim, eu fico imaginando numa noite qualquer de bar, um vinhozinho rolando, e o Hugo Mota com o Rueda e o Ciro Nogueira dizendo, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos botar o Derrite para relatar esse negócio, porque aí a gente bota ali umas proteções para parlamentar nenhum ser investigado por causa de desvio de emenda e outros probleminhas mais. Então tem muita gente imaginando essa cena, viu? Muito bom, Elô. Não, Elô contou uma história que eu gostaria de contar. Aí sim, com o personagem. É isso aí. Eu imagino muito esses dois na cena do crime. Tanto o Antônio Rueda como o Ciro Nogueira. Que estão implicados, né, em vários casos que batem diretamente ou em avião do PCC, ou em fintech do PCC, ou em piloto que prestava serviço ao PCC. Essa gente toda aí, sem falar na parte das emendas. A indústria do roubo das emendas, que é outra pancada, né? Então, mas é que mesmo assim, Elô, mesmo considerando a biografia dessas pessoas, a biografia de um Ciro Nogueira e tal, eu fico pensando, como é que você tem uma ideia dessa e acha que o país inteiro vai deixar passar assim de bandeja, não é? Eu acho que a Elô tocou num ponto que é um dos principais que a gente não está prestando muita atenção, né, Elô? Que é esse das emendas parlamentares, porque esse projeto ele pode tirar ali das atribuições da Polícia Federal, não só da PF, mas dos tribunais superiores também. Essas investigações das emendas parlamentares, quer dizer, a gente está falando aqui de lavagem de dinheiro também, né, de fluxos financeiros, como essa mega operação que teve aqui na Faria Lima, né, da Polícia Federal, enfim, para investigar as facções. Então, realmente, Elô, fingir que está combatendo o crime organizado, mas o combate, como você não investiga a cúpula, é só ali na camada mais baixa, né? Não resolve. E vou te dizer mais uma coisa, Gabi. Esse projeto é de interesse primordialmente do Centrão. São vários nomes do Centrão que estão interessados. Nem a extrema-direita está unificada em torno desse assunto. Tem divisão por lá. É algo que a Manuela Borges está trabalhando e ela deve trazer novidades amanhã no N1. Mas existe divisão porque você sabe que na extrema-direita tem muita gente que é policial militar, policial federal, tem muita gente da área de segurança que não está achando essa história nada boa. Excelente, então a gente vai aguardar essa apuração da Manuela Borges amanhã no ICL Notícias Primeira Edição, e eu queria aproveitar para trazer aqui, a gente continuar essa mesma conversa, trazendo uma tela para deixar um pouco mais clara essa mudança, na verdade foram várias, né? Mas quando a gente fala da atribuição da Polícia Federal, que é uma das questões mais graves, também tem encaixar a facção na lei antiterrorismo e várias implicações que isso tem. Mas vamos ver o que mudou no que diz respeito à atribuição da Polícia Federal. Então, na primeira versão desse PL, que o Derrite tinha colocado ali, né, a relatoria desse texto era a seguinte: a Polícia Civil seria uma responsabilidade das polícias civis estaduais investigar organizações criminosas envolvidas nos atos definidos como terroristas. A PF atuaria apenas quando tivesse uma repercussão interestadual ou transnacional, tivesse um risco à segurança nacional ou à ordem pública internacional, ou ainda o Ministério da Justiça determinasse atuação conjunta. E isso, antes disso, o governador, né, do estado teria que fazer uma provocação. Essa é a primeira versão, que foi a que caiu. Ontem à noite o Derrite apresentou um novo texto, uma nova versão que ainda está sendo muito criticada. Vamos olhar para ela, então. Polícia Civil e PF. Permite a participação da PF por iniciativa própria, desde que os fatos investigados envolvam matérias de sua competência constitucional ou legal. E isso, prestar atenção nisso é importante, né? A competência constitucional ou legal, porque a competência da PF já está estabelecida, né? A atuação da PF se daria de duas maneiras. Número 1, se ela for demandada pela autoridade policial estadual ou do Ministério Público Estadual,
ou então, em segundo lugar, por iniciativa própria, desde que comunique às autoridades estaduais competentes. Então, a PF tem que chegar no governador, né, e falar assim: seu governador, será que, por gentileza, eu poderia investigar, né, em um caso, por exemplo, que envolve corrupção, ligação de policiais civis, por exemplo, com facções criminosas? O caso do Vinícius Gritzbach, que foi morto ali no aeroporto de Guarulhos. A Polícia Federal tinha que chegar e falar: por gentileza, será que a gente pode investigar, então, esse caso? Não faz o menor sentido. Continua maluquice. Essa segunda versão não muda muita coisa, né? Continua querendo mandar na Polícia Federal. Gente, qualquer organização criminosa hoje não é uma organização criminosa estadual. Qualquer uma dessas organizações está em vários lugares ao mesmo tempo. Não dá para combater só com polícia civil. Essa ideia de ser apenas polícia civil é uma ideia de controlar a história. Controlar, não permitir. A Carbono Oculto, na sua versão piauiense, que chama Carbono Oculto 86, porque é o código telefônico do Piauí, ela é feita por Polícia Civil e Polícia Federal. Nesse caso, se tivesse aprovado essa maluquice aí do Derrite, a Polícia Federal não estaria. Portanto, a seção de Ciro Nogueira não seria investigado, o próprio Ciro Nogueira não seria investigado e ficaria por isso mesmo. Sabe? Então, ela muda muito a vida desses personagens que você citou, Elô. Exatamente, Chico, e eu acho que é o que vocês estavam falando agora. Será que eles acham que é todo mundo idiota, que ninguém vai entender o que eles estão querendo fazer? E o que a gente viu foram 24 horas de ataque ferrenho a essa proposta esdrúxula e um ataque muito bem coordenado, críticas muito bem feitas, mas coordenadas de todas as áreas do governo e da bancada aqui na Câmara dos Deputados. E esse ataque continua, não vai arrefecer, porque o que eu ouvi hoje não vamos recuar nenhum milímetro. E a gente quer agora que saia, que o Derrite deixe de ser o relator. Então, por isso a expectativa com esse anúncio aqui que o Hugo Mota vai fazer, porque quem está pior de todo mundo nessa história é o Hugo Mota, que achou que podia jogar esse jogo com o pessoal do Centrão e está se vendo impossibilitado, porque as críticas na sociedade civil foram quase imediatas. E imediatamente começou a se comparar com a PEC da blindagem e isso ganhou tração nas redes. E ele é muito sensível à pressão nas redes. Eu sei também que o presidente Lula está muito pé da vida com o Hugo Mota, porque ele permitiu que o Derrite, na prática, roubasse a autoria do projeto, além de deturpar completamente esse projeto. Então, a reunião de líderes hoje, aqui na Câmara dos Deputados, foi quentíssima. Chegou uma hora que o Hugo Mota deu um soco na mesa e disse: não vou permitir a politização desse tema. Ao que o líder do PT levantou e falou: o senhor me desculpe, pediu a palavra e disse com todo respeito: quem politizou foi o senhor, porque o gesto de escolher o Derrite politizou completamente essa situação. E a líder do PSOL, a Talíria, também entrou e disse: isso daí é uma politização sem dúvida o que o senhor fez. E só eles dois, na verdade, defenderam firmemente essa posição. Mas foi uma defesa veemente que, pelo visto, chacoalhou as convicções, se é que tinha alguma, do presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, pode vir mudança por aqui. Nada está resolvido, nada está definido e ainda tem muita briga pela frente. Ô Chico, daqui a pouco vai falar o presidente da Câmara, Hugo Mota. Para quem está nos acompanhando, a gente vai transmitir também, trazer a fala do Hugo Mota. Mas ele trouxe uma afirmação mais cedo, porque ele está pressionado também. Ele estava explicando toda essa questão, né? E aí ele foi muito rápido para dizer que a casa não vai permitir, que a Polícia Federal perca suas atribuições e tal. Vamos assistir essa fala do Hugo Mota? Até para a gente ver mais tarde como é que vai ser o discurso, né? Vamos lá. A Câmara não permitirá, em nenhum momento, que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável para nós, tanto é que o próprio relator, desde o dia de ontem,
por intermédio nosso, conversou com o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu quero tranquilizar a sociedade de que desvirtuar o debate, de que a Câmara está atrás de tirar a competência da Polícia Federal, isso não é verdade. Nós vamos pelo contrário, é poder fortalecer os meios que tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal e as polícias estaduais possam ter mais instrumentos para enfrentar o crime organizado. Aí, Elô, ele falando, né, sobre ser inegociável. Não é essa a proposta que ele estava aprovando, né? Não era essa a proposta que ele estava assinando embaixo. E vocês vejam o volume de pressão que foi exercido sobre o Hugo Mota. Ontem ele teve reunião no Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre de Moraes e procuradores estaduais. Hoje teve reunião com o ministro Lewandowski. A gente sabe que, além da irritação do presidente Lula, o ministro da Fazenda também está muito revoltado com esse projeto, porque ele cria dificuldades econômicas para empresas e para o governo brasileiro. Olha, por exemplo, o fundo da Arábia Saudita, que investe na Petrobras, se o país tiver um problema de terrorismo, como eles estão querendo configurar, mudando a lei dessa maneira, esse fundo simplesmente não investe em nenhum país que tenha esse tipo de problema. E só para vocês terem uma ideia de um exemplo básico, simples, mas que envolve uma fortuna. Você pode imaginar o fundo da Arábia Saudita, a fortuna que não envolve, por aí vai. Então é claro que além de ser uma proposta equivocada, problemática e que tem intenções, né, que a gente pode muito bem imaginar quais são, ainda tem consequências econômicas para o país. Não, isso é de uma idiotice sem tamanho, né? Idiotice monumental. E quando o Hugo Mota entrega isso para o Derrite, ele sabe que estava entregando para o Tarcísio de Freitas, entregando para o principal adversário do governo. Se ele queria aprovar qualquer proposta de segurança, pega um deputado, pega para relator alguém que tivesse boa convivência com todo o Congresso, com o governo, com a oposição, alguém que transitasse bem. Aí sim seria o papel de um presidente de Câmara. O que ele fez foi uma emboscada com o governo Lula. Ele entregar nas mãos do... acabou servindo de emboscada para ele, Chico. Virou emboscada contra ele mesmo. Dele. Exatamente. Mas quando você entrega ao Tarcísio de Freitas, que o Derrite representa o Tarcísio, o Palácio dos Bandeirantes. Quando você entrega para o inimigo direto, para o inimigo político direto, isso é uma provocação, no mínimo. Agora, ele não esperava, eu acho, Chico e Elô também, que até o mercado financeiro ali, integrantes da Faria Lima, iam cobrar o Hugo Mota, né? Sim. Porque tem esse receio de como fica o capital estrangeiro para o Brasil. Essa que a Elô tocou. Então, eu acho que até mais do que essa pressão política é o mercado financeiro batendo ali na porta do Hugo Mota, né? Porque é ali que ele está preocupado. Cara, entrega quem entende de segurança pública, quem sabe ler um documento, o Derrite é incapaz disso. Cá entre nós. O Derrite é aquela visão antiga. Do destino. Olha a ironia do destino. Ciro Nogueira, que é, por essência, porta-voz dos interesses do mercado financeiro e que está, todo mundo diz, por trás desse projeto, é também quem vai ser pressionado pelo mercado financeiro, porque isso pode afetar as finanças. Sim. Então, assim, dá vontade até de rir, né? Porque é irônico. Mas isso só prova a forma como eles fazem, né? A obsessão era enquadrar como terrorismo, era a grande obsessão, para sintonizar com a Casa Branca, com o Trump e para prejudicar o governo Lula, prejudicar o país inteiro, prejudicar a economia brasileira. Era a obsessão dele, do Derrite, do Tarcísio, de todo mundo. Eles foram alertados pelos amigos deles da Faria Lima. Exatamente. Opa, isso foi mal, você vai prejudicar o meu fundo de finanças aí, segura essa aí, corta essa para mim, não deixa isso. É uma atrapalhada maluca, né? Extrema-direita completamente perdida. Isso é falta de candidato para 2026. Se eles tivessem um candidato com alguma chance a essa altura, estariam mais tranquilos. Eles não estavam preocupados nem um pouco com a questão da intervenção, falta de projeto, né? Isso. Era com a questão da Faria Lima mesmo.
e não com a possibilidade de um governo Trump na situação que está, né, enfim, e investindo contra a América Latina de uma maneira geral, no que essa classificação relacionada a terrorismo poderia significar. Eventualmente até uma intervenção que envolvesse, ações militares em outro país. Mas o que está preocupando é a questão do dinheiro, né? É como o mercado está reagindo, os aliados ali o que pegou foi isso aí, né? Como disse a Elo, exato. E também do próprio Hugo Motta, né, que está sendo cobrado agora, pressionado de todos os lados, né, Elo? A mesma coisa na MP do IOF, é interessante, mais uma vez parece que o tiro saiu pela culatra. Foi a mesma coisa que aconteceu, tem toda uma rasteira no governo e foi, assim, desgastado completamente. Aliás, começou muito lá atrás, quando teve aquele motim bolsonarista na Câmara dos Deputados, né? Mais um episódio em que o Hugo Motta tenta ali dar um doce, parece, para a extrema-direita, para o centrão e dá nisso. Olha no que deu. Eu acho que agora só resta o Hugo Motta ele nomear outro relator, alguém com trânsito que possa sentar com o governo, sentar com a oposição, alguém que seja um bom conciliador, um bom negociador. Porque eu acho que não dá mais para nomear relator adversário político do governo Lula, né? E eles achavam, né, Lô? Eles achavam mesmo que iam aprovar toque de caixa, porque já se chegou com um texto pronto, estava prevista já nessa terça-feira o projeto andar, só não foi por essa pressão toda que a gente está comentando de várias forças que estavam pressionando, mas achavam, né? Achavam que a toque de caixa ia conseguir desgastar o governo, pegar o projeto que era a aposta do governo, desidratar e colocar pautas ali, aprovar as pautas importantes para a direita. No momento em que o país está mais do que voltado para a COP, com visitas de delegações do mundo inteiro, preocupado em fazer um bom encontro, vários políticos estão lá. Então eles queriam usar esse momento para passar toque de caixa, quando a votação aqui está toda remota, não precisa estar aqui porque o Congresso está esvaziado. Olha, realmente, agora, eu acho que o fato deles não terem conseguido, como não tiveram êxito com a PEC da blindagem, demonstra a diferença do momento político que a gente está vivendo, né? Eles realmente houve um retrocesso, uma perda de força, de espaço político para essa extrema-direita, que não conseguiu passar anistia nenhuma, nem botar em votação aqui, não conseguiu passar a PEC da blindagem. Parece que vai ter muito problema com essa PEC da segurança, da antifacção, porque o Senado já disse que não vai aprovar algo que limite o trabalho da Polícia Federal. Então, o Hugo Motta, mais uma vez, trabalhando sem procurar uma costura, um acordo com o Senado, ou seja, eu acho que ele ainda não entendeu o papel que ele tem que desempenhar, o que ele está fazendo aqui, para que ele senta naquela cadeira. Exatamente. Esse posto exige alguém com alguma maturidade política para saber negociar. Ele gerou um conflito medonho com essa história de entregar para um adversário político uma PEC dessa importância. E conseguiu desagradar todo mundo. Todo mundo. Eu vou aqui chamar também, Elo, um trecho da entrevista que aconteceu hoje de manhã com o promotor de justiça, o Lincoln Gakia. Ele, assim, atua há mais de 2 décadas investigando o PCC. Então, ele fala sobre, antes de mais nada, né, a elaboração desse projeto, que foi algo, assim, que o relator, o Guilherme Derrite, ele não ouviu ninguém, né, enfim. E também sobre tirar os poderes da Polícia Federal, que era algo que a gente estava mostrando como é que foi apresentado esse texto pela primeira vez, como ficou agora e que pode, como o Elo já explicou aqui, vir uma terceira versão. A gente está aqui aguardando até o presidente da Câmara, Hugo Motta, para ver se ele já vai falar algo nesse sentido, dar alguma perspectiva para a votação acontecer, para um novo texto e até, eventualmente, um novo relator. Vamos assistir essa fala do Lincoln Gakia, a gente volta para a conversa. Vamos lá. Já a prima facie, né, no primeiro dia, ontem, de discussão deste projeto, desse texto que já estava pronto,
Já houve essa reclamação por parte da Polícia Federal, de fato, que ficaria nos moldes do texto original alijada, né, das investigações relativas às facções. No PL do governo, aí a Polícia Federal centralizaria todas as investigações relativas a organizações criminosas transnacionais, interestaduais, e cuja repercussão do crime tenha, aliás, cujo crime tenha repercussão nacional, praticamente todos os casos. Então, nenhum dos extremos era aceitável, né? Então, ele diz que o texto ali do Derrite tira todas as atribuições, né? Como se desidratasse completamente, tirasse a atribuição da Polícia Federal. É a opinião de alguém que participa na prática de combate ao PCC há muito tempo, né? Não é de um teórico que vê a coisa de longe, tá? Alguém que está ali dentro do dia a dia no combate ao crime, né, Elô? Aliás, Elô, ontem você falou com o Sarrubo. Eu também queria lembrar disso, né? Sim. Jogar essa bola aí para você. Exatamente. E ele destacou justamente essa história de ter sido feito um projeto a toque de caixa, sem ter nenhuma discussão com ninguém, tirado da cartola de alguém, né? E quando o projeto que o governo fez começou a ser discutido em agosto do ano passado, foram discussões com representantes de diversos setores, comandantes, um representante dos comandantes das polícias militares, das polícias civis, da Polícia Federal, do Ministério Público, de gente acadêmica, ou seja, foi uma ampla discussão que veio aqui, o resultado dessa discussão veio para o Congresso e o objetivo era que ela passasse por comissões aqui que convocassem audiências públicas, tratassem desse assunto da maneira como tem que ser tratado, promovendo a maior discussão mais ampla possível para a sociedade brasileira saber do que se trata e não esse arremedo de projeto que chegou aí, saindo da cartola de alguém, foi empurrado para cá e queriam forçar uma votação disso em 2 dias. Quer dizer, que seriedade pode ter um projeto desse, né? Exato. Perfeito. Acho que vale a pena também conferir essa entrevista do Mário Sarrubo com a Heloísa Vilela, que está também disponível no nosso site. A gente trouxe aqui também alguns trechos, né, dessa entrevista com o secretário nacional de segurança pública, né? Mas vale muito a pena a gente fazer essa comparação aqui, esse paralelo, porque tem alguns trechos que a fala deles, que, enfim, são pessoas que têm experiência nessa área, eles também chamam atenção para esses mesmos problemas ali, que é justamente enfraquecer o crime organizado de uma maneira geral e também banalizar essa noção de terrorismo, né? Que acho que é algo que a gente vem conversando muito aqui, Elô. E eu tô vendo que a movimentação aí atrás está cada vez maior, né? Na expectativa de que o Hugo Motta fale. Só que o Hugo Motta deve estar pensando, o que ele vai dizer depois dessa palhaçada que ele provocou? Ali todo mundo esperando. A quantidade de jornalistas aqui dá para vocês a dimensão do que, do grau de fervura dessa discussão, né? Porque é o que ocupa hoje todos os veículos de comunicação e a sociedade brasileira está de olho, como a gente viu a repercussão nas mídias sociais que teve essa tentativa, né, de passar esse projeto a toque de caixa por aqui. Lu, a gente viu de tudo, assim, dos termos. Já vou me despedir de você, mas já que você tocou nesse ponto das tags que foram levantadas ali nas redes sociais, teve essa bola que o Chico Sá cantou ontem, né, que foi a PEC da bandidagem, parte 2, Congresso da bandidagem, PL do crime organizado. Também muita gente, Mota e Derrite protegem o crime, muitas tags trazendo isso. Então, a pressão assim, das redes também é bastante forte, muita gente se pronunciando por lá também. Muita gente falando, vamos voltar para a rua, lembrando a última manifestação, que fez com que o Congresso mudasse um pouco, né, que foi a PEC da bandidagem, né? Foi na hora que o povo vai à rua e dá uma mudada ali. Então, muita gente lembrando disso de novo, dessa necessidade. Acho que o Hugo Motta já está sentindo esse termômetro bater ali, né, Elô? De que daqui para frente, né, depois é mobilização nas ruas mesmo. Elô, a gente vai te liberar. É melhor ele pensar com mais cuidado na próxima. É verdade, a gente vai te liberar, porque daqui a pouquinho a coletiva deve começar e eu sei que você vai acompanhar por aí.
Obrigada, minha amiga. A gente se vê em breve. Ok, beijo, pessoal. Beijo, Boa noite, amor. querida. Bom trabalho. Obrigado. Rodrigo Viana chegando aqui para nossa mesa redonda desse N2. Rodrigo, a gente ainda na expectativa para o Hugo Mota falar, presidente da Câmara, sobre o PL antifacção ou pró-facção, enfim, PL da bandidagem parte 2. Tem vários aí sinônimos para esse projeto, mas saiu uma notícia aí interessante, né? Sim, não, eu estava acompanhando, ontem também acompanhei à noite, a gente já estava sentindo o pulso, né, dessa história nas redes que tinha virado contra eles. E a maior demonstração disso foi o Hugo Mota já fazendo uma postagem quase pedindo desculpas pela indicação do Derrite, dizendo que de maneira nenhuma queria atrapalhar a Polícia Federal. E o outro termômetro é que os órgãos de imprensa conservadores estavam críticos também. Sim. Eu acho que eles não esperavam por essa. Você tem os mesmos meios de comunicação que apoiaram a chacina no Rio, como exemplo a Rede Globo e o Jornal Nacional, com críticos, com uma cobertura, com uma reportagem crítica a essa palhaçada do Derrite. Total. E do Hugo Mota. Bem crítico, assim, com espaço para o contraponto, coisa que não costuma acontecer. Sim. Quando tem governo envolvido, governo Lula, mas bem crítico, sinal de que não pegou em lugar nenhum. Não pegou e mostra também como o Tarcísio de Freitas, eu não sei, a equipe dele ali, ele tem a sala de comando dele, deve ter gente muito inexperiente. A gente fala tanto do Kassab, mas é segundo ou terceiro erro de avaliação, né, do Tarcísio. Primeiro foi a história do bonezinho do Maga, vocês já comentaram um pouco, mas só para resumir, o bonezinho do Maga, depois ele sobe no palanque e sobe o tom contra o Supremo, né, dizendo que fazendo um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal. E agora, de novo, sentiu que a pauta mudou, agora ficou bom para nós, então agora vamos pisar no acelerador. Calma, tem nuances a política. Não é porque esse tema é favorável à direita, que tudo que você fizer vai ser favorável a você. Sim. Se você errar na dose, vira um veneno contra você mesmo. Em vez de remédio, vira veneno. E nesse caso virou veneno para a direita, porque eles erraram e mexeram com algo que é muito importante no imaginário da população, Polícia Federal. Sim. Você vai tirar a Polícia Federal da investigação de criminoso, mexeu com isso, aí ganhou um rótulo fácil. Que é o de enfraquecer o crime organizado, né? É o rótulo mais... Enfraquecer o combate ao crime organizado. Exatamente. Perdão, isso mesmo. Enfraquecer a Polícia Federal e facilitar a vida para o crime organizado. Então, é um trio desastrado, né? O Tarcísio desastrado pela terceira vez, o Mota desastrado pela segunda vez e o Derrite, bem-vindo, Derrite, ao trio dos desastrados, né? Completamente. Lançado como um candidato, uma alternativa da direita, mas politicamente eles devem circular só naquele meio deles, só, sabe, grupo de WhatsApp, podemos, agora vamos com tudo, sem avaliação um pouco mais profissional do quadro político. Eu queria trazer uma notícia aqui, muito rapidamente, saiu o resultado hoje do dólar fechando em queda de 0,64%, cotado a R$ 5,27, menor nível desde o dia 6 de junho do ano passado, 2024. Você teve a inflação hoje com o menor índice desde há 27 anos, né? É o menor índice desde o século passado. A inflação de hoje, do IPCA, que foi divulgada hoje, do mês de outubro, é a menor inflação para um mês de outubro desde 1998, quando o Fernando Henrique era presidente. Então, no século passado, né? Século passado. Então, 27 anos. Então, dólar no menor nível em 17 meses, inflação caiu, né? Então tem 0,09% de inflação e a Bolsa de Valores batendo recorde histórico. Aquilo que o Haddad falou no primeiro semestre vai se confirmando. Quando veio aquela turbulência, ele falou, calma, as coisas vão convergir e no segundo semestre precisa ter paciência que as coisas vão se equilibrar. E está acontecendo isso exatamente nesse momento. E também com o desemprego na baixa histórica. É a menor taxa de desemprego desde da Dilma, né? Então, são muitos números favoráveis ao governo na economia. Por isso que a direita está agarrada. Está agarrada no sangue aí para ver se... A direita ficou muito empolgada com a chacina, né? Ficou. E com aquela subida de popularidade do governador, do Cláudio Castro. Opa, é por aí. A gente tem um lugar para andar na eleição do próximo ano. Só que não é andar do jeito que eles querem, não é acabando com a Polícia Federal que eles vão alcançar a glória e ganhar a eleição. Exatamente.
Aí vamos ver as análises, né, Gabi? Tem também fatores externos. No caso do dólar, tem, né, fatores externos. No caso da Bolsa de Valores, tem um otimismo mesmo de médio prazo com a economia, né? E no caso da inflação, aí sim, acho que a Faria Lima vai queimando a língua, como diz aqui a nossa manchete na tela, né? Vai queimando a língua, porque você lembra o que dizia a Faria Lima e o que dizia, por exemplo, Paulo Guedes? Se o PT voltar, vai haver um descontrole total, inflação, vai virar Venezuela, como eles gostam de dizer, né? E não aconteceu nada disso. A economia está razoavelmente bem administrada, o mundo está caótico, mas aqui no Brasil, o Brasil está muito melhor do que a média dos países de mesmo padrão. Temos que melhorar salário ainda, isso é evidente, né? Os salários não voltaram para o patamar pré-pandemia, mas desemprego baixo, dólar em baixa, inflação baixando, tudo isso é favorável. Combustíveis num patamar muito abaixo do governo Bolsonaro. Então... Muito abaixo, mas ainda incômodo. Quem vai no posto, eu tenho carro, ando também de metrô, mas ando também de carro. É incômodo. O preço acima de R$6 pesa para quem vai encher o tanque, mas tá um pouquinho melhor, vamos dizer. Sim, né? infinitamente melhor. Todas essas questões são colocadas, você falou do cenário externo, né, Rodrigo? Lógico, também, Débora Maganha deve analisar isso amanhã, com certeza, no mercado de investimentos a gente vai acompanhar, mas tem essa possibilidade, olhando para o exterior, do fim do shutdown, né, nos Estados Unidos, Sim. Que tem uma expectativa para isso acontecer. Mas a gente vai voltar a falar sobre o PL antifacção, que trazemos a qualquer momento, a gente ainda está na expectativa do presidente da Câmara, Hugo Mota, falar a respeito disso, trazer novidades, se esse texto vai ter uma nova versão, se vai ter um novo relator, enfim, a gente vai descobrir em breve. Mas enquanto isso, a gente vai conversar com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, é o nosso convidado para a gente continuar discutindo, analisando, trazendo todas essas questões relacionadas ao PL antifacção. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabriela, Chico, Rodrigo. Prazer estar com vocês e com toda a comunidade do ICL. Boa noite, meu caro. Prazer é nosso, secretário. Eu começo já te perguntando sobre essa atribuição da Polícia Federal e do texto como ele está agora, né, nessa segunda versão, que seria aí uma espécie de cabresto que está sendo colocado na Polícia Federal. Qual é o impacto que isso tem e também a importância da Polícia Federal quando a gente está falando especificamente no combate ao crime organizado, né? Que consequência que isso poderia ter na prática? Isso seria um desastre, né? A situação da segurança pública no Brasil já é dramática. Se esse PL, porventura, fosse aprovado, nós estaríamos, de fato, no abismo. E vocês já, inclusive, apresentaram essa análise ao longo do dia, eu achei muito feliz, muito precisa, porque se trata, de fato, daquela PEC da bandidagem requentada, né? E é quase indisfarçável. Lendo o texto, a gente, de fato, fica chocado, perplexo. Como é que é possível que alguém tenha coragem de apresentar ao país uma proposta dessa? As organizações não seriam reclassificadas, as organizações criminosas não seriam reclassificadas como terroristas, mas seus atos, sim. Isso significa, de novo, uma abertura para eventuais intervenções contrárias à soberania nacional, como nós sabemos. Segundo, se o DERIT tivesse transformado as organizações criminosas em organizações terroristas, toda a questão seria deslocada para a responsabilidade do governo federal e da Polícia Federal, e os governos estaduais se esvaziariam na área da segurança. Então, ele promoveu um truque, uma manobra que é muito evidente. As organizações não são terroristas, mas seus atos podem, assim, ser classificados, o que reabre a questão internacional para intervenções do imperialismo e, por outro lado, mantém a problemática da segurança pública e das organizações criminosas na esfera estadual, na medida em que ele acrescenta ainda essa exclusão da participação da federal, a menos que o governador do estado ou a governadora intervenha e solicite sua participação. Uma situação completamente absurda. É o contrário da PEC da segurança que o ministro Lewandowski tinha apresentado e que nós supostamente receberíamos agora, né? Cuja votação nós acompanharíamos supostamente em breve.
Secretário, mais cedo a gente entrevistou, a nossa equipe, né, na manhã, entrevistou o promotor Gaquia, né, que é aqui de São Paulo e que tem um papel aí no combate ao PCC, é até ameaçado de morte pelo PCC aqui no estado de São Paulo, né? Ele deu uma entrevista fazendo a crítica do projeto do DERIT, mas considerando também que o projeto original do governo dava muitos poderes para a Polícia Federal e tal. Ele é um dos que defendem que haja uma autoridade de coordenação por cima da Polícia Federal, que ele falou não é a Polícia Federal, mas o governo federal é que deve fazer esta coordenação. De certa maneira, o senhor ocupou esse cargo, né, que era justamente um cargo de fazer essa coordenação em governos passados, né? Mas qual a posição do senhor? O Brasil precisa criar uma autoridade, talvez com mais peso, para fazer essa coordenação, que coordenasse Polícia, Ministério Público, Receita Federal, as polícias estaduais, né? Não no sentido do que o DERIT falou, de tirar a Polícia Federal e deixar na mão dos estados, mas justamente ao contrário, essa coordenação. O que a gente precisaria, de que maneira que a gente precisaria avançar para que isso acontecesse? Eu acho que seria positiva a criação do Ministério da Segurança Pública, e eu diria, inclusive, Ministério da Reforma da Segurança, para que ele não venha simplesmente, burocraticamente, chancelar a estrutura institucional que nós temos, o modelo organizacional das polícias que nós temos. Um ministério desse tipo, acho que faria sentido com essas cautelas, né, com essa prudência, para que não fosse simplesmente a chancela do que aí está, porque permitiria que o governo federal finalmente assumisse protagonismo, inclusive nas proposições de políticas de reforma institucional, nas políticas efetivas que seriam aplicadas. Não me parece, eu respeito muito o Dr. Lincoln, já tive com ele muitas vezes e sempre manifestando minha solidariedade à sua coragem e à sua competência. Mas nesse caso eu discordo do Dr. Lincoln. Eu acho que melhor do que uma autoridade que se crie sem uma radicação institucional mais clara, acho que a criação de um ministério seria mais adequado ao nosso arranjo institucional. E, se me permite, Rodrigo, eu ainda acrescentaria o seguinte: essa proposta do DERIT, nós não devemos deixar isso de lado, porque está um pouco escondido, tem sido pouco falado, ela também criminaliza movimentos sociais. Sim. Há uma frase que diz: o crime de impedir o funcionamento de instituições tais como A, B, C, D, escolas, e etc, etc. Imagina um movimento de estudantes, secundaristas. Me perdoa te interromper, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está começando a falar, a gente vai ouvir muito rapidamente, a gente já volta a conversar. Boa. É o crime organizado. Quando designei na última sexta-feira o deputado federal Guilherme DeRitt, atual secretário de Segurança do Estado de São Paulo, para relatar o projeto de autoria do governo federal sobre o crime organizado, sobre as facções criminosas, foi para que o deputado fizesse um trabalho eminentemente técnico, não permitindo que esse tema fosse usado como palanque político para quem quer que seja. Desde então, o deputado Guilherme DeRitt tem dialogado com as lideranças partidárias, com os estados, tem procurado dialogar também com o governo federal, e esta presidência tem este tema como uma prioridade e tenho tido o cuidado de poder, ao lado do deputado Guilherme DeRitt, trazer as nossas preocupações na construção de um projeto que entregue ao país um resultado, uma solução para a segurança pública do Brasil. Nós temos construído esse texto, como disse, com muito diálogo. Temos conversado com o Poder Judiciário, também com o Senado Federal, visando fazer uma proposta que tenha a condição de representar o sentimento do país e não o sentimento de uma bancada, de um partido ou de um deputado. Algumas preocupações foram levantadas e quero aqui, antes de passar a palavra para o relator da matéria, dizer que nós não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã, almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado.
Então, para que as mudanças que atestem o papel dessa casa e o nosso compromisso com esse combate, eu quero que o relator possa fazer esse anúncio e a nossa expectativa é até o dia de amanhã construirmos o diálogo com as lideranças da casa e votarmos o projeto, quem sabe, no dia de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Com a palavra, o deputado Guilherme Derrite. Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a confiança que a Câmara dos Deputados, na figura do nosso presidente, me concedeu, não só do presidente Hugo, do meu líder, deputado Luizinho, líder do Progressistas, contextualizando para vocês que existia na casa, existe ainda o requerimento de urgência do projeto do deputado Danilo Forte, que trata da alteração da lei antiterrorismo de 2016, e junto com esse projeto, chegou na casa o projeto com urgência constitucional do governo federal que tratava de organizações criminosas, o projeto antifacções. Qual foi a saída para construir esse diálogo? Unir as boas sugestões de ambas as propostas, tanto do governo federal quanto do deputado Danilo Forte, e construir uma nova tipificação penal dentro da Lei 13.260, que é a Lei Antiterrorismo de 2016, com vários tipos penais, ou seja, com várias condutas típicas. Dentro dessas condutas, as mais graves que acontecem por parte de membros de organizações criminosas. Algumas delas, domínio de território, explosões de caixas eletrônicos, que são conhecidos como domínio de cidades ou novo cangaço, a exploração de atividade econômica em determinada área, como acontece em algumas comunidades no Brasil, seja distribuição de energia, distribuição de gás, entre outras, utilização de armamento de uso restrito das Forças Armadas, como fuzis, como granadas. E dentro dessas condutas típicas, nós criamos um artigo, o artigo 2A, e dentro da lei antiterrorismo, sem mencionar que seria um crime de terrorismo, mas dentro da legislação. Qual que era o nosso objetivo? Prestigiar o trabalho do deputado Danilo Forte e trazer boas iniciativas que vieram do governo. Quais eu poderia destacar? Descapitalização de bens de empresas e a criação de um banco nacional de membros de organizações criminosas, que veio no texto, mas não veio a maneira como ele deveria ser feito, nem prazo. Dentro desse contexto, isso foi posto nesses novos tipos penais e passamos a realizar as discussões. Qual que foi o grande celeuma, a grande discussão? Como a Lei Antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação, eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas, que já acontecem, infelizmente, diariamente, em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos Ministérios Públicos estaduais na figura dos GAECos. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a Polícia Estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Mas para que fique claro, e para que também a gente tenha campo... Agora falava na Câmara dos Deputados o Guilherme Derrite, secretário. Então, aproveitando aqui para ter a sua análise sobre isso também. Mas só para fazer um resumo muito rapidamente, a gente destacou aqui até na nossa tarja o que era o Guilherme Derrite dizendo construir uma nova tipificação penal na lei antiterrorismo. Lembrando que o Guilherme Derrite tem um interesse político importante no Senado no ano que vem e quer deixar essa marca como dele em relação ao PL antifacção. E aí estava falando sobre essa competência da Polícia Federal e da lei antiterrorismo, na verdade, né? Querendo dizer que foi um celeuma porque tentou tirar do âmbito da competência da PF para encaixar os estados. Isso é algo que não é muito uma novidade, ele não trouxe nenhuma alteração em relação a esse segundo texto que estava sendo colocado. Só para concluir aqui, o que falava o Hugo Mota antes, e acho muito importante a gente olhar para a imagem do Hugo Mota, que estava ali cercado de muitos personagens da extrema-direita, né? Do lado dele estava a Bia Kicis, tinha o Sóstenes Cavalcante também, líder do PL, atrás dele, ali meio escondido, mas estava ali, né? E outros personagens da direita também. Ele já tinha falado sobre essa questão do risco da soberania, né? De que não deixaria colocar em risco a soberania do país, e o que me chamou muito a atenção é ele falando sobre a diminuição da competência da Polícia Federal. Ele disse
que não são verdadeiras, são narrativas, Ele essas chamou de questões que foram narrativas, colocadas, que é algo que está no texto que foi apresentado pelo Hugo Mota, Sim, nas tá duas lá. versões, né? De uma forma um pouco mais amena na segunda versão do que na primeira, que era completamente descarada. E aí disse que tinha conversado tanto com o André Rodrigues, da Polícia Federal, como também o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Mas vamos lá, passar para o secretário também avaliar essas falas, tanto do Hugo Mota como do Guilherme Derride também. Eu espero não ser grosseiro se eu disser que esse é um espetáculo de cinismo. Me perdoe a expressão, mas eu não encontro palavra mais adequada, viu? E é um teatro inacreditável, porque os documentos estão disponíveis, a nossa comunidade que acompanha aqui a nossa conversa pode testemunhar, pode verificar, pode ler na internet, há aí à disposição possibilidade de leitura, acesso, etc. Ele diz claramente, em primeiro lugar, torna, na medida em que inscreve as organizações criminosas e suas práticas numa lei que se refere a terrorismo, mesmo não as identificando nesses termos, ele qualifica as ações dessas organizações como tais, porque senão não estariam nessa moldura legal. Então, obviamente, há essa requalificação. O que coloca, sim, deputado Hugo Mota, coloca, sim, em questão a soberania do país, porque se há atos terroristas empreendidos por agências criminosas brasileiras, elas serão reclassificadas como terroristas fora do Brasil, evidentemente, com a maior facilidade. Isso já está pré-estabelecido, mesmo que não tenha sido denunciado explicitamente, tudo isso está contido na lei relativa ao terrorismo. A criminalização dos movimentos sociais. E agora a questão da Polícia Federal. Há indicações ali de que a Polícia Federal não atuará, a esfera de responsabilidade é do governo do Estado, e a Polícia Federal pode atuar em caso de convocação, de convite por parte do governo estadual. Então, é obviamente uma tentativa dele de evitar o desgaste político e tentar encontrar uma solução, mas é inaceitável essa redefinição da lei antiterror, porque isso adultera completamente o espírito da proposta do governo, que é uma proposta democrática. Ô Chico, mas a imagem, acho que como a Gabi descreveu aqui, fala muito. Eu não sou muito adepto daquela imagem, sempre fala mais que 1000 palavras, nem sempre. Às vezes a imagem esconde. Mas a escolha, o Hugo Mota falou ao lado do Derrite e ao lado do Sóstenes Cavalcante e da Bia Kicis. Então, se ele quisesse ter chegado a um acordo, ele teria que ter levado para lá o Lindbergh, teria que ter levado... Ele teria que mudar o relator. Você não acha, secretário? Como é que você escolhe para uma relatoria um secretário de Segurança Pública do principal adversário da próxima eleição no país? Ou seja, você acaba gerando um conflito gigante. Então, para um tema que já é muito delicado. Então, eu creio que ele deveria ter voltado para aquela coletiva com um novo relator, no mínimo. Pois é. É uma afronta, né, Chico? Uma afronta, claro. Uma afronta, evidente. E não está explicado absolutamente. É claro que o país não aceitaria essa redução de responsabilidade da Polícia Federal, que é o que nos resta em termos de confiabilidade, de competência, etc. Então, essa âncora de competência, de responsabilidade e confiabilidade tem que ser preservada. Agora, não é possível votar amanhã a toque de caixa, se nós estamos diante de um dilema crucial para o país, uma questão tão grave, profunda, tão controversa. Podem concordar comigo, eu posso estar enganado, eu posso estar errado, mas é passível de um debate nacional aprofundado. É inaceitável que isso seja tocado assim, dessa maneira. Secretário, o texto já estava pronto, né? Quando o Derrite foi escolhido para essa atribuição, para a relatoria, já apresentou um texto. Menos de 2 horas, não é isso? Ele apresentou um texto. E já teve que mudar também muito rapidamente, né? Apresentar uma segunda versão de tanta pressão, de tantas críticas que foram colocadas a partir dessa primeira versão. Quer dizer, e fez sem nenhum debate. Ele exclui quem? Desculpa. Ele exclui também o Ministério Público. Isso. Ele exclui também. Então, isso, e nós temos de estar com toda atenção
com o nosso foco ligado relativamente à questão dos movimentos sociais. É verdade, você estava falando antes. Ali na definição que ele faz sobre os atos que ele considerará terroristas, porque estamos falando de uma legislação relativa ao terror, ele inclui impedir funcionamento de instituições tais como, e elenca diversas instituições, entre elas a escola. Eu, como sou professor há 50 anos, estou sempre conectado com essa problemática da educação. Quantas vezes nós vimos movimentos de estudantes, movimentos secundaristas que paralisam, ou mesmo professores que paralisam o funcionamento da escola por um dia, 2 dias, o que seja, né, em nome das suas demandas, do debate que promove, etc. Isso será redefinido como ato terrorista, impedimento do funcionamento escolar. Imagina se uma figura neofascista como Tarcísio vence as eleições presidenciais com uma legislação desse tipo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Não é possível votar isso a toque de caixa dessa maneira, passando o trator assim. Eu achei grave, e eu achei que o Hugo Mota, né, voltar, depois de toda a crítica que foi feita, ele voltar para essa coletiva com esse tom que ele voltou... Sim, muito arrogante. Arrogante, porque ele fala narrativas em relação a tirar o papel da Polícia Federal. Narrativa o quê? Está escrito. Narrativas não verdadeiras. Né? Narrativas não verdadeiras. Está escrito no substitutivo, no projeto do Derrite. Não é narrativa nenhuma. E não somos nós só que estamos falando aqui. O Estadão, né, jornal conservador de São Paulo, ficou preocupado com isso. Porque é tirar a Polícia Federal... Peraí, deixa eu entender, né? Setores conservadores. O Hugo Mota recebeu recados de que a turma do conservadorismo também não estava gostando. O conservadorismo não fascista, né? Eu estou falando, né? Do conservadorismo. Não estava gostando muito dessa história. Ainda mais feita com essa pressa e com esse grau de articulação política. Porque ele se planta numa coletiva ao lado de Sóstenes Cavalcante, o chefe do discurso da anistia, da Bia Kicis, e do próprio Derrite, que é um garoto de recado do Tarcísio, que foi colocado ali, tudo bem, ele foi eleito, mas ele estava na Secretaria de Segurança de São Paulo, mas volta para assumir o mandato só para fazer isso aí. Esvaziar qualquer ideia do governo federal em matéria de segurança pública no Brasil. Pois é. Ele vai, não é, secretário? Ele entra para desmantelar isso, né? Exato, nós estávamos há poucas semanas discutindo a PEC do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, a PEC apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski. Né? Qual era a proposta da PEC do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública? A articulação, a coordenação entre as diversas agências inscritas no campo da segurança pública. O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança, a Polícia Federal, etc., liderariam um esforço de coordenação, de articulação, com vistas ao enfrentamento daquelas questões que são consideradas prioritárias. Né? Então, o esforço era da constituição de uma rede nacional de cooperação, de articulação, de coordenação, porque nós temos um arquipélago no Brasil na área de segurança pública. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um na sua linha, na sua direção, com as duas polícias também não colaborando entre si, em disputa permanente. Então, uma desarticulação completa ante a organização cada vez mais densa e competente, né, criminalmente competente dessas organizações, dessas facções. Então, eu acho que todos reconhecem, todas, que é importante um esforço de articulação. Essa foi a proposta, inclusive, do governo Lula em 2003. Eu era secretário nacional de Segurança Pública e nós apresentamos esse plano. E, aos poucos, isso acabou se traduzindo numa legislação infraconstitucional em 2017. O então ministro Raul Jungmann apresentou a proposta, mas não numa plataforma suficientemente vigorosa como seria a mudança constitucional, com todas as dificuldades de uma mudança infraconstitucional, apenas normativa, etc. Logo depois se verificou que, de fato, não funcionava, porque os temas são constitucionais. A resistência dos estados é imensa, as resistências corporativistas das polícias é sempre imensa, então é necessário conferir autoridade ao governo federal para que ele assumisse também responsabilidade nessa área. E isso conduziu, afinal, o ministro Lewandowski a apresentar a PEC do SUSP,
isso estava na mesa, isso estava em discussão. Subitamente, isso desaparece. Exato. E, em seu lugar, nós temos essa proposta assustadora. É isso. Não, de repente aparece o Derrite em Brasília dissolvendo toda uma ideia, todo esse trabalho. É a imagem dele a partir de agora. É uma operação. O caminho oposto ao da articulação da Constituição, reforçando o isolamento das instituições nos estados. Exatamente. Perfeito. Aqui, só para reforçar também que ele não procurou, né? O governo federal falou que não foi procurado pelo governo, mas na verdade pegou um projeto que veio do governo, alterou completamente o sentido e não procurou o governo para dialogar a respeito disso também. Tem uma apuração do nosso repórter do ICL, o Kleber Lourenço, de que deve ter um texto novo ainda hoje. Então, assim, teve esse tom, como o Rodrigo chamou a atenção também, mas me parece que nos bastidores existe uma preocupação, sim, porque tanto que vem um novo texto, a gente está na expectativa de que isso deve acontecer ainda hoje. Secretário, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigado. Prazer, secretário. Acabei de ler a sua ficção lá, Enquanto Anoitece, gostei muito. Tá boa. Excelente. O matador pernambucano ali tá muito bem descrito, bela história. Obrigado. Tchau. Excelente, secretário. Obrigada. Boa noite. Bom, gente, aqui quero também lembrar, ontem acho que foi a primeira vez que a gente comentou aqui no ICL que a gente vai ter uma nova pós-graduação, né? Primeiro curso de pós-graduação em teoria crítica da sociedade do Brasil. É importante para a gente já teve outra pós-graduação aqui no ICL, com outra turma, o Repensando o Brasil, agora é um outro curso que vem a partir daí, tão importante para a gente interpretar, por exemplo, esse acontecimento que a gente está trazendo hoje, né? Senão a gente embarca, por exemplo, nessa fala do Hugo Mota de narrativa. Essa operação mesmo. Verdadeira. Imagina se a gente não tem um olhar crítico para uma operação dessa. Que a hora que o governo, que a esquerda, que o governo Lula pensa em segurança pública para valer, com algo consistente, vem uma operação a partir do Palácio dos Bandeirantes e a partir do Centrão e esvazia completamente e apresenta outra coisa, tentando acabar, inclusive, com a Polícia Federal. E se a gente pensasse de maneira não crítica, engolia isso com uma facilidade tremenda, né? Ô, Gabi, quem é que vai estar? Tem professores aí muito interessantes nesse time da Teoria Crítica da Sociedade Brasileira. Nancy Fraser, né? Vladimir Safatli, Gessé Souza, Elias Jabbour. Tem também você falou do Gessé, né, que é o nosso Gessé, tem o nosso Lindener também, Pareto. A Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi também, que está no Precisamos Conversar, que inclusive hoje tem Precisamos Conversar. Também. Só vou contar a pauta depois. Mas hoje Rafael Valim também, entre os professores dessa pós-graduação, que vai ser lançada no dia 27 de novembro. Está aí o link para a gente se inscrever, né? icln2.com.br. É isso. Quinta-feira, 8 horas da noite, dia 27, hein, gente? Então vale marcar na agenda, até porque quem se inscreve para participar dessa primeira turma, quem faz isso durante o evento do lançamento, tem desconto também para poder cursar essa pós-graduação. Eu acho que essa é uma informação importante, né? Estudar pagando um preço menor, muito então bom. Melhor ainda, né? E já é sempre, a pós do ICL é para que todo mundo consiga acessar, né? Ela é mais acessível. Mas pensando aqui no justamente nosso evento de lançamento, a gente tem condições exclusivas para quem vem com a gente no dia 27 de novembro. Vamos seguir aqui? Vamos, por favor. A gente vai trazer ainda outras discussões envolvendo o PL antifacção. Agora há pouco a gente falava do pronunciamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, e de um novo relatório que deve sair ainda hoje. O Luiz Costa Pinto está chegando aqui, né, para conversar de Brasília com a gente a respeito disso, lá diretamente de Brasília, onde está falando agora a dupla, né, Hugo Mota e Guilherme Derrite também. Lula, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rodrigo, Gabi, Chico, né? Pois é, o Derrite e o Hugo Mota, presidente da Câmara, são alvo, né, da operação Faça Leis, Não Faça Graça, que foi a operação em curso no dia de hoje para que eles se enquadrassem e produzissem esse novo relatório que estão fazendo. Agora, falta ali, a gente viu a coletiva, Lula, você certamente viu a imagem, né? A gente destacou aqui a presença de Sóstenes Cavalcante, Bia Kicis,
um discurso do Hugo Mota, pelo menos da boca para fora, ele não desceu do salto alto, que para mim essa operação deles de colocar o Derrite estava no salto alto. Agora achamos aqui o tema que vai eleger a direita em 2026. Então podemos fazer o que a gente quiser. Só que eles levaram, né, um empurrão de volta aí, mas na hora da coletiva continua numa certa arrogância. Você acha que vai ter mudança? A Gabi dizia, né? A prova dos 9 vai ser ver o texto mesmo, que deve sair ainda hoje, talvez uma nova proposta. Vão continuar nesse tom? Vão ter que aceitar, negociar alguma coisa? Do que você está sentindo por essa fala do Hugo Mota e do Derrite também? Olha, eles fizeram uma pantomima para tentar mostrar que o recuo não era um recuo. Né? Porque o que está acontecendo, e esse novo relatório, é um recuo absoluto. Eles estão retirando do projeto, né, do substitutivo, toda aquela parte de aumento de penas, estão esquecendo de vincular o combate a facções e ao narcotráfico ao terrorismo, que era aquela ideia absurda que surgiu na extrema-direita e com origem, com inspiração na legislação americana, queria escancarar, né, o país, as fronteiras brasileiras e o mercado financeiro e as nossas exportações para uma devassa, ou possibilitar uma devassa financeira externa aqui. Então eles estão retirando aquilo de qualquer vinculação com a lei de combate ao terror e estão criando um projeto de lei que vai estar dentro desse projeto de lei original do governo, mas é um projeto de lei específico, é uma lei comum, né, que vai tratar de aumento de penas para crimes de facção, de narcotráfico, um regime disciplinar diferenciado também para isso, vão chamar de marco legal de combate ao crime organizado e vão dar para o Derrite a paternidade desse projeto específico. E aí vão liberar o projeto de lei original do governo para que preserve, né, o papel da Polícia Federal à frente das investigações, para que não faça mais referência nenhuma a essa submissão da Polícia Federal e do Ministério Público Federal às polícias estaduais e aos ministérios públicos estaduais e permita que haja um efetivo avanço nas investigações, um avanço na estrutura de Estado para investigar o crime, porque o que eles estavam fazendo é um retrocesso. Agora, eu quero, me permitam entrar nesse ponto que você colocou aí, dessa pantomima armada. O Hugo Mota, de fato, prestou um serviço à extrema-direita, a candidatura do Tarcísio, que ele foi reanimado para essa candidatura presidencial por causa daquela onda que se criou depois do massacre no Rio de Janeiro, que foi uma onda falsa, uma onda falsamente turbinada por pesquisas de opinião pública mal feitas, por pesquisas de opinião pública mal perguntadas e que deram um cenário, uma leitura muito específica. Aí o Hugo Mota se sentiu à vontade para plantar dentro do Congresso Nacional um secretário de segurança egresso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a mais violenta e a mais letal em suas operações de todo o país, e que é uma polícia obscura, é uma polícia que não tem um sistema transparente de correição, é uma polícia violenta. E colocar ele aqui dentro, para ele, em 3 dias, produzir um relatório que fosse votado, aprovado e aceito pelo Senado, né, rapidamente, num assunto tão delicado. Isso é impossível. Hugo Mota não é nada nem ninguém. E aí eu quero lembrar, Chico, né, que você estava aqui no processo da Constituinte, que Hugo Mota não chega nem aos pés, óbvio, né, da articulação política que tinha José Sarney.
Antes de a Constituinte começar a trabalhar, o Sarney, que era o Sarney, inventou uma comissão de notáveis para que eles escrevessem uma pré-constituição, um projeto anterior à Constituição, que seria como se fosse o modelo que deveria ser adotado pela Constituinte. E entregou a coordenação disso a ninguém menos que Afonso Arinos de Melo Franco. Era o Afonso Arinos que fez esse projeto anterior, essa pré-constituição, e liderava essa comissão de notáveis. Aí esse projeto foi entregue ao Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, eleita para reescrever a Constituição. E o Ulisses Guimarães agradeceu, mas jogou no lixo, né? Não serviu para nada, porque não tinha função. A função de legislar é do conjunto de legisladores. Então, o que faltou, né, ao Derrite foi a humildade de ele ouvir, né, o restante do legislativo, ele ouvir o governo e ele ouvir pelo menos as entidades envolvidas, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, as polícias estaduais e de todos os estados, porque eu vi uma manifestação até do deputado Danilo Forte, que é um deputado do União Brasil do Ceará, é um deputado da bancada de oposição de direita e é o autor dessa maluquice, né, de equiparar o combate ao narcotráfico e às facções ao terrorismo. E o Danilo Forte estava reclamando, né, dessa retirada da Polícia Federal, da liderança da investigação, da liderança do combate ao crime organizado. Lula, a gente também conversou mais cedo, aqui o N1 conversou com o Lincoln Gaquia. Eu só queria fazer uma observação muito rapidamente, porque teve um momento que o Lula falou sobre a polícia violenta, né, do Guilherme Derrite, e ele próprio foi retirado da rota, né, por excesso de mortes em serviço. Então, só fazer essa observação sobre o currículo do Guilherme Derrite, que é sempre... E ele demonstra orgulho com relação a essas mortes, sempre, né? Sim. Tentando, nesse discurso populista aí do sangue eleitoral. Exato. E das próprias operações, né, que a gente teve aquela operação no Litoral Paulista. Aqui no Litoral Paulista, ele também sempre defendeu a atuação da polícia e a letalidade policial, que é mais grave. Mas aqui, só para trazer também a fala que a gente teve do promotor Lincoln Gaquia, mais cedo a gente trouxe um outro trecho, mas ele estava falando sobre a necessidade de se diferenciar máfia, facção, de terrorismo. Então, a gente tem um trecho dessa fala do Lincoln Gaquia, a gente vai ouvir, vamos lá. Na Itália, por exemplo, as máfias, elas praticam ou já praticaram atos de natureza terrorista. Isso eu não tenho dúvida, mas elas não são consideradas terroristas, elas são consideradas organizações mafiosas, né? E eu acho que é essa distinção que a gente precisa fazer. Agora, é uma opção legal. O substitutivo do Derrite, ele faz uma opção por equiparar essas organizações ou essas facções a terroristas, né? É uma opção legal, legislativa, que precisa, como eu disse, ser discutida, né? Porque ela tem efeitos não só internos, mas externos também. Ele chama a atenção para os efeitos externos. Só para reforçar aqui, a gente já falou, mas para lembrar que o Lincoln Gaquia, ele tem experiência no combate a facções criminosas há mais de 20 anos. Ele tem 30 anos de atuação, 20 anos só combatendo especificamente as facções, principalmente o PCC. Quando ele fala de externos, ele está falando da possibilidade de intervenção, né? Sim, que é algo que a gente vem conversando muito por aqui. Porta aberta aí que querem deixar, né, para o governo, para a Casa Branca, para a CIA, para todo mundo fazer festa aqui dentro. Pois é. Fala, Lula. Que é o argumento que o governo Trump está usando para ameaçar a Venezuela e a Colômbia, né, de invasão. Exato. E os outros países caribenhos. Exatamente. Eu achei assim, a fala do Lincoln Gaquia, ele é uma pessoa que tem que ser ouvida, é importante e tudo. Ele fez críticas ao Derrite, mas como eu já lembrei aqui, ele tentou também fazer uma espécie de os dois lados exageraram, entendeu? A fala dele de manhã no
no N1 eu ouvi mais ou menos nesse sentido. O governo federal deixava atribuições demais para a Polícia Federal e o Guilherme Derrite suprimia completamente, né? Um pouco por aí. De qualquer maneira, é importante ouvir uma pessoa central também nesse debate, né, Gabi? Nesse debate de segurança pública. Exato. A Elô também ouviu ontem, e a gente trouxe aqui a fala do ex-secretário também nacional de segurança pública, o Mário Sarrubo, falando sobre essa questão do terrorismo também. Ele chamou atenção para a gravidade disso, né? Então, acho que vale a pena aqui fazer essa lembrança aqui a essa entrevista que a Elô Vilela trouxe, que está completa lá no nosso site, mas também chamando a atenção para essa questão de como ele diz, na verdade, o Sarrubo, que banaliza completamente a questão do terrorismo, né? Quando inclui as facções nesse âmbito. E aí, claro, a gente já trouxe também a fala do Gaqui, que vai nesse mesmo sentido e chamando atenção para a possibilidade de intervenção externa também. Posso avançar aqui para trazer um outro personagem que está ali um pouco... É meio que satélite dessa história, mas é muito importante a gente observar a ligação, que é a do Guilherme Derrite, que quer ser senador no ano que vem e foi ali alçado a esse posto não por acaso, que é o governador Tarcísio de Freitas. Olha que importante essa matéria que saiu na revista Fórum. A interferência, né, nessa tramitação justamente do PL antifacção que a gente está conversando aqui, que seria uma estratégia também do Tarcísio de Freitas, né, uma espécie de participação ali para ganhar protagonismo, colocando o secretário dele, que ele também tem a intenção de alçar um cargo importante ao Senado, né, que a extrema-direita está tentando povoar o Senado ali de todas as maneiras. O que a revista Fórum traz hoje dessa reportagem, né? Indicando que os aliados do governador de São Paulo, Tarcísio, estão promovendo um campeonato de cortes nas redes sociais. O que é isso? Eles estão oferecendo um prêmio, gente, de R$50 mil. Esse prêmio ele vai ser pago para quem conseguir um maior engajamento dos vídeos do Tarcísio. Então, eu acho que vocês vão se lembrar quem lançou nas eleições municipais últimas uma competição muito parecida com essa, né? E que depois foi tornado inelegível. O da cadeirada, o que recebeu a cadeirada, o Pablo Marçal, não é isso? O Pablo Marçal. É, o homem da cadeirada. O cadeirada é o da Atena, né? Não, o da Atena deu a cadeirada no Pablo. Marcelo. É verdade. O homem atingido pela cadeirada. Mas antes disso ele promoveu também, né, um concurso desse tipo, muito parecido. É o mesmo modelo, recebia um prêmio em dinheiro também, a mesma coisa, mesmo universo. E aí ele ficou inelegível por abuso de poder econômico, né, e uso indevido dos meios de comunicação. É a mesma estratégia. Agora, sabe o que me chama a atenção, Chico, Gabi e Luiz Costa Pinto? Que vazou, né? Esse campeonato de cortes vazou porque um desavisado, não sei se foi de propósito, parece que foi sem querer, acabou contando nas redes sociais que isso estava acontecendo. A Fórum percebeu, a revista, o repórter fez a apuração e trouxe tudo isso, puxou a pena e apareceu a galinha inteira. As orientações para quem queria fazer os cortes incluíam o seguinte: atenção, queremos os cortes, mas é preciso que vocês não vinculem o Tarcísio ao Bolsonaro. A orientação era essa. Me chamou muita atenção isso, Chico. Não te chamou a atenção também? Sim. Então, desvincula do Bolsonaro e vincula a segurança pública. É o único tema que interessa para nós. Entendeu? Então, o Lula... Bolsonaro é laranja chupada, né? Com a carcaça já colocada lá no meio-fio do fim de feira, né? Exatamente. Mas aproveitando o tema e esse presente que o Hugo Mota dá ao Tarcísio e ao Derrite, né? Então, uma operação casada. Veja só, o Tarcísio põe o Derrite na Câmara, o Tarcísio vira relator por indicação do Mota e em São Paulo, amigos do governador, porque ele nega, não, imagina, não sei de nada. Amigos do governador incentivam influenciadores a fazer cortes, né, recortes de vídeos para divulgar cada vez mais o nome do Tarcísio com foco em segurança pública. Vocês acham que é por acaso? É uma operação casada. E agora, aí deixa eu falar com um pouco de experiência de quem entrou assim rapidamente nesse mundo dos leilões, dos concursos de cortes, porque há uns meses atrás, uma pessoa da internet, inclusive morador de Belém do Pará, um nerd, né, entrou em contato comigo pelas redes sociais para me propor pagar a ele, né, uma quantia determinada para ele pegar as minhas intervenções em programas jornalísticos, tá? Fazer cortes
e turbinar isso nas redes, né? Porque iria, então, ampliar a minha presença. Eu disse, eu não vejo isso. Primeiro que eu não quero, né? Segundo, eu não vejo, mas aí eu fui entendendo um pouco como era esse negócio. E, de fato, isso acontece. O Marçal, né, se falou aqui no nosso grupo, o Pablo Marçal usou, né, esses campeonatos de cortes na campanha municipal daí de São Paulo e foi objeto, né, de uma das denúncias que levaram à inelegibilidade dele, né, porque isso é ilegal, porque estava sendo pago com dinheiro de campanha. E dinheiro de campanha de partido político não pode pagar o turbinamento, né, de posts, o turbinamento de vídeos nas redes sociais, isso por lei. E por isso, né, por ter cometido uma conduta vedada na lei eleitoral, o Marçal foi passível de cassação. Não estamos ainda sob a égide da lei eleitoral, porque não tem campanha ainda. Mas isso foi um ato de pré-campanha. Primeiro é preciso saber como que esses 50 mil reais serão entregues, por quem, vai sair de onde. Se sair do partido do Tarcísio, do Republicanos, né, o Republicanos pode ter o seu tesouro, pode ter a sua prestação de contas glosada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se sair de qualquer órgão público do governo de São Paulo, é corrupção, né, porque não pode. E nenhum órgão público pode ajudar a turbinar a imagem do gestor que está acima da gestão, no caso o Tarcísio no governo de São Paulo. E se foi um empresário privado que está oferecendo esse dinheiro, também é corrupção, né? Isso é peculato. Né? Então, tem vários crimes envolvidos. E aí precisamos saber quem vai apurar isso, o Ministério Público de São Paulo ou o Ministério Público Federal? Né? Aí entra, né, de novo nesse ambiente tarcisesco. Agora, há que se ressaltar que foi um ótimo furo, né, do pessoal da Fórum, e eu acho que tem que se ficar ligado nesse tipo de apuração, de uso de redes e tal, que foi o que expôs o esquema ilegal de campanha do Bolsonaro lá em 2018 com a M4. Vocês lembram aquela matéria da Patrícia Campos Melo, que colocou, né, o esquema ilegal de mensagens no WhatsApp e que fez com que o próprio WhatsApp, a legislação brasileira, mudasse para a campanha de 2022. Então, esses vazios de apuração acontecem e as ilegalidades estão acontecendo. A gente tem que descobri-las. Muito bom. Muito bom, Lula. Não, agora, se depender do Ministério Público de São Paulo, do jeito que os caras estão em relação ao governo Tarcísio, meu Deus do céu, pode esquecer. Não, dormindo na sombra. Aqui tem um Ministério Público atento às coisas. Pô. Dormindo furiosamente. Meu Deus do céu, a turma... tem tanto café ali perto da sede deles, no centro. Café bom para dar uma acordada, mas nada. Nada. Lula, bom ter você com a gente, querido. Obrigada por hoje. Obrigado, a gente conversa de novo na semana que vem. E obrigado a vocês e sempre às ordens. Abraço. Obrigada, boa noite, querido. Lula. Até mais. Deixa eu trazer atualizações aqui. Essa do Chico Sá me quebrou, né? Tem um monte de café bom ali, eles estão dormindo. Agora há pouco a gente estava trazendo aqui fala do Guilherme Derrite, também do Hugo Mota lá na Câmara dos Deputados. Enquanto a gente conversava, eles continuaram fazendo um pronunciamento ali aos jornalistas, né? E o Derrite recuou daquela ideia de equiparar as facções ao terrorismo. Disse que as funções da Polícia Federal vão ser preservadas, então a gente tem expectativa de sair esse relatório ainda hoje. Essa deve ser a alteração principal que vem por aí, viu, Chico e Rodrigo também. É uma recuada considerável, né? Ao meu ver, não seria interessante ele continuar na relatoria, porque contaminou já o clima todo para aprovação desse projeto. Mas já é uma recuada interessante. Sim. Então, seriam dois pontos em que ele recua, né?
na equiparação de facções a terroristas e na tentativa de retirar a Polícia Federal. Isso é absurdo, até inconstitucional essa proposta dele, né? Certamente seria barrada mais adiante no Supremo. Mas os ministros já estavam soprando para a imprensa que ia ser barrado. Ia ser barrado. Então, ele vai mudar essas duas coisas. Mas vamos ficar de olho. Ele ainda vai tentar colocar jabutis aí nesse... De qualquer maneira, ter a cara dele nesse projeto, isso foi uma emboscada sem limite do Hugo Mota, né? Uma sacanagem braba com o governo. É imperdoável. Segunda emboscada que ele pratica nesse ano, a primeira do IOF e agora a emboscada do projeto. Não aprendeu nada, né, Rodrigo? Aquela vez apanhou dos dois lados, agora está apanhando de novo. Está apanhando por enquanto de um dos lados e vai apanhar, porque agora vai ficar, mas peraí, está esvaziando, está cedendo demais ao governo. Fica com o pé em cada canoa, vai acabar caindo na água. É isso aí. Muito bom. Eu quero também lembrar que a gente está em semana de COP30 ainda, viu, gente? Vai até semana que vem, COP30. Sim. A gente tem, já falou muito sobre os discursos do presidente Lula aqui, das novidades que estão sendo anunciadas. A gente tem a nossa Cristina Serra acompanhando tudo de lá e também Juliano Medeiros está na COP30. Então hoje a gente tem um trecho trazendo novidades sobre o que está rolando lá pela COP em Belém. Vamos assistir. Salve, comunidade do ICL, a gente está aqui na COP, segundo dia da Conferência do Clima das Nações Unidas, aqui na Zona Azul, na Blue Zone, onde estão os estandes das organizações não governamentais, da sociedade civil, também grupos de pesquisa, universidades e os estandes dos governos. Aqui aconteceram no dia de hoje vários debates, várias mesas, várias rodas de conversa para debater os diferentes temas da agenda da COP. Adaptação às mudanças climáticas, mitigação para a redução dos gases de efeito estufa, financiamento climático, cooperação internacional, enfim. E nesse contexto chega à Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional para criar o SUS do Clima, um sistema integrado de combate aos desastres climáticos, apresentado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Então, dentro desse projeto do Tarcísio Mota, integração entre as defesas civis, então o financiamento dos entes federativos para poder viabilizar as políticas de adaptação, enfim, uma política integrada que possa não só evitar que as catástrofes, os eventos climáticos extremos afetem as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, as pessoas mais pobres, periféricas, mas também ajude o Brasil a pensar dentro da lógica do que já existe, o Plano Clima e outros instrumentos do Ministério do Meio Ambiente para enfrentar a crise climática, possa também produzir uma política integrada nos 3 níveis, municípios, estados e União, mais uma iniciativa para ajudar o Brasil a enfrentar a crise climática e fazer do Brasil líder mundial na transição. Essa é a notícia da COP de hoje aqui em Belém do Pará. A gente volta com mais informações em breve. Até lá. Aí então a fala do Juliano Medeiros, que está acompanhando a COP30 nessa semana. E a gente vai ter daqui a pouquinho lá na Câmara dos Deputados, só muito rapidamente atualizando essas informações, também uma outra coletiva de jornalistas do líder do governo na Câmara dos Deputados, o José Guimarães. Então o negócio está fervendo lá em Brasília, vai continuar fervendo e a gente vai continuar acompanhando. E eu adiantei, aquela hora que a gente estava falando dos professores da nossa nova pós-graduação, que a Márcia Tiburi, né, uma das professoras, hoje tem Precisamos Conversar, né? A Márcia Tiburi, que faz parte da mesa redonda junto com a Sara Zara, a Sucena e no comando da Juliana Baroni. Então o mote é Mães na Adolescência, puxando pela novela das 9, que tem uma personagem ali que está grávida e é adolescente, se não me engano tem 15 anos de idade, então essa é uma grande questão, sobretudo no momento que a gente está falando da PEC da pedofilia na Câmara dos Deputados. Exatamente, né, então, inevitável ligar e devemos ligar essa questão, né? Aliás, posso fazer aqui um merchan também? Porque ontem a gente teve a Débora Diniz, pesquisadora especialista nesse assunto lá no Em Detalhes. Vale a pena muito acompanhar tudo que a Débora Diniz produz, vale a pena a gente aprender junto com ela. Vamos acompanhar o Precisamos Conversar? Direto. Né? Vamos Saímos nessa. do N2 direto para o Na Precisamos. sequência tem o José Cobori junto com o Frei Davi lá no Espiritualidade na Ação. Então você fica agora na companhia do Precisamos Conversar, que tem muita pauta importante para discutir hoje. Vamos nessa. Bora. Bom. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser
resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM Torres de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta, e é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.